Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Seguro e tem mais uma edição aqui do SST ao canal. E como você já sabe, estamos fazendo uma série de vídeos sobre as normas regulamentadoras. E no programa de hoje vou falar sobre a NR17, a norma de ergonomia. Então, vou começar lendo um trechozinho da norma, o início da norma. Esta norma regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. E aqui tem um item importantíssimo. Ela fala que devemos adaptar o trabalho ao trabalhador. E eu sempre imagino o seguinte, imagina que a gente fosse contratar uma pessoa para carregar sacas de cimento. Então tem uma fila lá com 20 trabalhadores e você vai fazer essa contratação. O que é natural a gente pensar? Tem os mais mirradinhos na fila, esses aí já estão fora. A gente vai pegar os mais fortes para carregar a saca de cimento. Percebe que isso não é ergonomia? Mas professor, se eu pegar o mais fraco, ele vai ficar doente mais cedo. Não, ergonomia é justamente isso. Eu deveria ter a possibilidade de pegar qualquer um e adaptar o trabalho ao trabalhador. Na hora que a gente faz essa seleção do mais forte, do mais alto, a gente não está fazendo a adaptação do trabalho ao trabalhador, nós estamos adaptando o trabalhador ao trabalho. E eu sempre penso em relação a longo prazo o que pode acontecer. Cada dia mais a população vai envelhecendo. Então vai ter um momento que eu não vou ter tanta pessoa braçal para fazer. Eu vou ter uma população mais envelhecida e eu vou ter que conseguir realmente adaptar o trabalho ao trabalhador. Então a gente tem que pensar nisso. Continuando aqui, as condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais. Então a norma ela trata disso. Levantamento, transporte e descarga de materiais, do mobiliário, dos equipamentos e as condições ambientais do pós-trabalho, como ruído, calor, e a própria organização do trabalho, como a questão de hora extra, turnos, ritmo de trabalho e tudo mais. O próximo tópico é importantíssimo. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta NR. Em relação às características psicofisiológicas, tem lá em cima, eu acabei não comentando. Então a NR17 fala o seguinte, olha, eu tenho que adaptar a questão fisiológica, então a questão de mobiliário, a questão do ambiente e a questão psicológica também. Então esse conforto que a norma fala não é só a questão física, mas a questão psicológica. E aqui ele fala uma coisa interessante, que as empresas devem fazer análise ergonômica. Percebe que ela não utiliza a palavra laudo em nenhum momento? Você pode dar um Ctrl F aí na norma, baixa em PDF do Ministério do Trabalho e você vai ver que em nenhum momento ela utiliza a palavra laudo ergonômico. E é muito comum as pessoas comentarem, eu vou fazer um orçamento para você do laudo ergonômico. Não, você vai fazer de uma análise. Não é que não exista o laudo ergonômico, mas bora entender a diferença. Nós, da área de segurança, em geral, fazemos análise. O que é isso? A gente vai lá no posto de trabalho, identifica os problemas, propõe solução e aí eu tenho uma análise. O que seria um laudo? Por exemplo, um laudo ergonômico seria uma coisa que um médico poderia fazer. Ele vai lá no posto de trabalho, avalia a pessoa que estava trabalhando ali e verifica se aquele posto de trabalho adoeceu ou não aquele trabalhador. Isto é um laudo, porque um laudo tem que ser conclusivo, sim ou não. Por exemplo, um laudo de salubridade. Tem ou não tem direito à insalubridade? Um laudo de periculosidade. Tem ou não tem direito à periculosidade? Um laudo ergonômico. Ficou ou não ficou doente por causa daquele posto de trabalho? Nós da área de segurança, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente identifica e propõe melhorias. Tá? Então, essa é a diferença. Existe laudo ergonômico? Existe. Mas, em geral, não é feito desta forma. Só que aí tem um detalhe importante que ele fala aqui, cabe ao empregador realizar análise ergonômica. E aí, eu recomendo você fazer o seguinte. Logo depois disso, anota aí, Manual da NR17. Coloca lá no Google, Manual da NR17. Quem escreveu esse manual? O Ministério do Trabalho. E olha um trecho que está comentando justamente esse item. Este é o subitem mais polêmico da norma. Ele foi colocado para ser usado quando o auditor fiscal do trabalho tivesse dificuldade para entender situações complexas em que fosse necessária a presença de um ergonomista.
Pois bem, tem-se pedido análises ergonômicas de uma forma rotineira e protocolar. Isso só tem dado margem a que se façam análises grosseiras e superficiais, que em nada contribuem para a melhoria das condições de trabalho. Percebe que isso é forte. Na solicitação da análise ergonômica, deve ter clareza de qual é a demanda, enfocando-se em um problema específico. Olha lá o que o Ministério do Trabalho está falando. Sempre que o auditor fiscal do trabalho solicitar uma análise, deve explicitar claramente qual é o problema que quer resolver e pela qual está pedindo ajuda a um ergonomista. Então percebe o que ele está falando? Então o fiscal chega lá, eu quero análise de todos os pós-trabalho. Percebe que isso não vai dar certo? Porque o prazo vai ser curto, as análises serão mal feitas, como ele fala, será feita de maneira rotineira e protocolar, vai ser uma análise grosseira. Na verdade, lógico, a gente tem que ter as análises, mas eu sempre falo que a gente precisa ter análise dos postos mais críticos, e não de todos. Porque se eu tenho os postos mais críticos, primeiro que eu não vou ter dinheiro para resolver tudo. Em geral, infelizmente, este é um problema. Mas eu vou começar pelos mais críticos, faço tudo uma análise detalhada, vou solucionando e vou aos poucos tentando resolver o seguinte. Na hora que eu perco meu tempo apenas fazendo análise ergonômica, geralmente eu não soluciono tudo. E antes da análise ergonômica, eu tenho muita coisa a ser feita. Não basta chegar lá, eu vou fazer análise. Por que você resolveu fazer primeiro deste ou neste? Eu tenho que ter alguns indicadores para isso. Por exemplo, quais são os setores onde tem mais afastamento, mais atestados, B91, mais queixas no ambulatório. Então, esses são alguns indicadores. Percebe que não é a análise em si. Eu tenho que fazer a gestão do todo para depois chegar na análise. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E na semana que vem a gente começa uma nova série de vídeos sobre segurança do trabalho. Um abraço e até lá! Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral, do nosso grupo. E juntos estamos fazendo Obrigado!